Mas mesmo se o que torna P uma lei, que torna uma lei P verdadeira é uma regularidade, certo? Ok? Podemos talvez considerar que tem movimentos que são quase inerciais. Então, a lei da inércia é quase verdadeira. Acho que seria mais correto de dizer isto. Qual é o fato do mundo que torna esse enunciado aqui P é uma lei verdadeira? O que fundamenta no mundo o caráter nomológico dessa nomicidade, o que funda o caráter nomológico da lei da inércia. Então não diz, Lewis permanece silencioso a respeito. Então esse é um problema sobre o qual voltaremos a falar. Então o Lewis não fornece uma solução do problema ontológico da identificação. Não diz, não especifica o fato do mundo, como diz Van Fraassen, que torna um enunciado uma lei. Okay? De qualquer forma, a concepção de Lewis e o critério epistemológico de identificação tem sido alvo de várias críticas da parte de Armstrong, Van Fraassen, Carroll Ellis, Psilos, Dorato, etc. Primeira dificuldade: o critério epistêmico de nomicidade proposto por Lewis só pode ser aplicado a teorias pelas quais dispomos de uma formulação axiomática, certo? Sistemas dedutivos. Mas poucas teorias são axiomatizadas no sentido de Lewis. Também na física se poderia talvez acreditar que todas as teorias são axiomatizadas, mas não é o caso. E tem problemas com as axiomatizações que existem para algumas teorias. Além disso, quando uma axiomatização está disponível, outras axiomatizações são em princípio possíveis, certo? Então poderia acontecer que as axiomatizações que exemplificam o melhor equilíbrio entre a simplicidade e a força sejam ainda desconhecidas, certo? Nós não temos garantia que não haja talvez uma outra teoria possível que seria mais simples, mais forte empiricamente e que realize um melhor equilíbrio, certo? Então, como podemos dizer então que esse enunciado é nomológico? Segundo lugar, as propriedades de simplicidade, de força e de equilíbrio entre elas não são definidas de modo suficientemente preciso. É difícil, muito difícil, não vou entrar nesse debate, difícil definir em modo rigoroso tanto a simplicidade quanto a força empírica de uma teoria. Intuitivamente, essas noções são bastante fáceis de entender, mas em filosofia, quando você tenta definir isso em modo preciso, aí é complicado. E além disso, essas propriedades de simplicidade e de força empírica refletem a maneira subjetiva com que encaramos as coisas, sem que elas correspondem necessariamente a características reais e objetivas. Podemos considerar que uma teoria, é importante que uma teoria seja precisa, outra que tenha melhor poder explicativo, etc. Enfim. Também um cientista ou filósofo poderia achar que a simplicidade concerne ao pequeno número de axiomas, outro ao pequeno número de termos utilizados, outro a uma certa qualidade de simetria estética da teoria. Então esses são critérios que têm um aspecto subjetivo.
Por outro lado, as regularidades observadas são, sim, elas são objetivas. Porém, o ingrediente suplementar que Lewis acrescenta para elevar uma proposição universal ao status de lei é apenas relativo ao nosso interesse humano, subjetivo e prático, que consiste em organizar o conhecimento de um modo dedutivo mais cômodo possível. Bom, isso também é mais sutil, mas o critério de Lewis de melhor equilíbrio entre a força e a simplicidade é uma propriedade, esse equilíbrio é uma propriedade não é uma propriedade do mundo, é uma propriedade de uma teoria, de um sistema axiomático, certo? Ok? Então, visto que essa propriedade do sistema axiomático é não do mundo, não é uma propriedade objetiva do mundo, não corresponde a nenhuma experiência, a observação, esse critério é manchado de subjetividade, porque nós, mais uma vez, podemos considerar tal aspecto da força empírica ou tal outro aspecto da simplicidade. Então, o critério de Lewis é meramente epistêmico e Carroll chega a dizer que é chauvinista. Que Lewis propõe um critério chauvinista, paroquial. Paroquial, num certo sentido, que um certo grupo de cientistas podem achar que essa teoria é melhor, mais que outros cientistas podem considerar que outra teoria empiricamente equivalente seja melhor, porque é mais bonita, mais simples, etc. Então, esse critério é relativo ao estágio atual de nosso conhecimento e ao nosso interesse cognitivo presente, relativo às virtudes, da qual gostamos em um certo momento, das virtudes a qual uma teoria tem que satisfazer. Stathis Psilos, que é um filósofo greco, que leciona na Universidade de Athens, mas que estudou na London School of Economics, e que agora ainda é o presidente da Sociedade Europeia de Filosofia da Ciência, filósofo ainda jovem, que é bastante conhecido, que escreveu um livro que se chama Causation and Explanation. Nesse livro, em 2002, defende uma posição realista, segundo a qual a simplicidade de um sistema axiomático reflete a simplicidade objetiva da organização das regularidades fatuais. Esse seria o critério objetivo. Então, vamos supor que a força empírica, o poder empírico que é ligado, afinal de contas, à experiência, possa ser caracterizado em um modo suficientemente claro. Vamos supor. Não está tão claro assim, mas vamos supor. E Psilos tem propostas a esse respeito. Então, a simplicidade de um sistema reflete algo objetivo que existe no mundo, a saber, a organização dessas regularidades. Tem uma estrutura global do mundo que faz com que sistemas axiomáticos sejam mais simples do que outros. Então, essa simplicidade dos sistemas axiomáticos corresponde a uma organização do mundo. Mais simples o sistema axiomático, melhor corresponde com essa organização real no mundo. E ele reconhece que ele se inspirou em John Stuart Mill, e ele chama essa organização do mundo rede de leis, Web of Laws. Essa posição, que se aproxima à posição de Wittgenstein no Tractatus, é bastante atraente e está em acordo com as nossas práticas ordinárias. Pensamos que temos uma teoria mais simples quando corresponde à organização real das coisas. E os cientistas também pensam desse modo.
Mas será aceitável isso para um filósofo empirista como Stathis Psillos? Stathis Psillos se autodefine como um filósofo empirista bem moderado. Né? Ele, ao contrário de Van Fraassen, bem moderado porque defende uma posição realista. Né? Uma posição realista. É outro livro dele. Porém, ainda que se admita que tenha essa organização do mundo, então, que tenha um correlato objetivo à simplicidade dos nossos sistemas axiomáticos, esse fato do mundo, essa organização, essa rede de leis, não é um fato empírico. O que observamos são fenômenos individuais. Não observamos essa totalidade, essa grande organização do mundo que o Psillos postula. Eu não estou dizendo que está errado, eu não estou a pensar isso. Estou dizendo que se você quiser ser um empirista coerente, certo? Tem que ter um problema, porque essa organização global do mundo não é um fato que possa ser dado na experiência. Nossa experiência é sempre limitada. Né? Observamos coisas limitadas, eventos, entidades, numa certa região, naturalmente, do espaço e tempo. Então, no que concerne ao problema epistêmico da identificação, o recurso à rede das leis não constitui um progresso significativo. É certamente plausível defender que a simplicidade de um sistema teórico possui uma contrapartida objetiva, mas isso não nos proporciona uma ajuda valiosa quando se trata de decidir se tal proposição é sim ou não uma lei, porque não temos acesso epistêmico independente a essa contrapartida objetiva suposta. Por outro lado, a proposta de Psillos constitui um progresso em relação ao problema ontológico da identificação. Porque, seguindo Ramsey, não só Mill, mas também Ramsey, Psillos postula que o mundo possui uma estrutura nomológica objetiva. E isso, italiano, isso é um fato objetivo do mundo, uma realidade. Então, segundo Psillos, o que fundamenta a verdade da proposição P é uma lei é essa estrutura nomológica. Isso é um fato do mundo, certo? Isso é um fato do mundo. Então, em relação ao problema ontológico da identificação, a proposta de Psillos é um progresso. Terceira dificuldade. O critério de nomicidade de Mill, Ramsey e Lewis não satisfaz uma exigência que a maioria dos filósofos aceita, a saber que as leis implicam proposições contrafactuais. Então, agora eu vou explicar o que é uma proposição contrafactual. Uma proposição contrafactual é uma proposição condicional exprimida por uma frase da forma se P, então que, right? Se P, então que, cujo antecedente P é falso. Então, na lógica, P é o antecedente do condicional, que é o consequente do condicional, certo? Essa é uma proposição condicional porque começa com a palavra se, na condição em que P seja verdadeiro, que também é verdadeiro, ok? Então é uma proposição condicional. Contrafactual quer dizer que o antecedente P é falso. P é falso. Ok?
Agora, bom, tomamos outro exemplo. Se uma barra metálica fosse aquecida, ela se dilataria. Esse tipo de enunciado é verdadeiro porque ele, consideramos que é verdadeiro porque ele é a consequência de uma lei. A lei da dilatação dos metais. E não trivialmente porque seu antecedente é falso. Bom, agora, por que trivial? Porque digo que trivial porque na lógica clássica extensional das proposições não analisadas, um enunciado desse tipo, se a barra metálica fosse aquecida, ela se dilataria, é formalizada dessa maneira. Ok? Aqui vocês têm a implicação material, e uma implicação material é verdadeira, por definição, sempre verdadeira quando o antecedente é falso. Sempre. O único caso em que essa implicação é falso é quando o antecedente é verdadeiro e o consequente falso. O único caso. Então, quando o antecedente é falso, essa implicação é verdadeira. Porém, naturalmente, esse enunciado, se esta barra metálica fosse aquecida, ela se dilataria, não é trivialmente verdadeiro, porque seu antecedente é falso. Se eu digo, por exemplo, se esta barra metálica não fosse aquecida, ok? Não fosse aquecida, ela se dilataria, esse enunciado é falso, ok? Então, tem uma ligação entre o antecedente e o consequente que não é captada pela implicação material, certo? Ok? Outro exemplo. Se eu soltasse esse pedaço de giz, ele cairia. Se eu soltasse esse pedaço de giz, ele cairia. Verdadeiro. Certo? Verdade contrafatual. Okay? O antecedente é falso. Mas não é trivialmente verdadeiro. Okay? Porque se eu jogasse o pedaço para cima, ele cairia, pelo menos no início do movimento, esse enunciado é falso, certo? Então, tem um nexo, tem um nexo de necessidade entre... a sua macumba perdeu alguns... Bom, então, a lei o que todos os filósofos que se interessam pelo problema da caracterização das leis admitem, quase todos admitem que se um enunciado desse tipo é verdadeiro, se soltasse esse pedaço de giz, ele cairia. Esse enunciado contrafatual é verdadeiro porque depende de uma lei, que é a lei da gravitação universal. Ok? Mas, segundo os regularistas, inspirados por Hume, as leis são proposições meramente contingentes. Então, as leis não contêm nenhum conteúdo
de necessidade, certo? Há necessidade. Então, se não há necessidade das leis, uma lei não pode implicar, logicamente, enunciados que exprimem um nexo necessário entre a verdade possível do antecedente de um condicional contrafatual e a verdade do consequente. Ok? Um enunciado contrafactual tem o que se chama de força modal. A lógica modal se interessa, que não é a lógica extensional. A lógica modal não é uma lógica extensional. A lógica modal se interessa em noções como a possibilidade ou a necessidade, certo? Possibilidade e necessidade são noções modais. Então, o enunciado contrafatual exprime uma ligação necessária entre o antecedente P e o consequente Q. Então, a formalização é essa. Se acrescenta aqui uma box, caixa, quadrado. O quadrado aqui, quadrado que é o símbolo de necessidade na lógica modal. Então, o quadrado aqui antes da seta. Antes da seta, o quadrado exprime que tem um nexo de necessidade entre o antecedente e o consequente. Então, Lewis tenta, naturalmente, Lewis que estudou muito a lógica modal e tem contribuições importantes, tenta dar conta das proposições condicionais contrafactuais, apoiando-se na noção de nomicidade. Mas ele tem que recorrer a postulados adicionais controvertidos sobre a similaridade entre mundos possíveis. O problema é que, recorrendo à similaridade entre os mundos possíveis, Lewis tem que recorrer à própria adoção de lei e então ele foi acusado de circularidade, naturalmente se defendeu e tem uma discussão a respeito. Mas de qualquer forma, se levarmos Hume a sério, e é o que faz Lewis, bom, eu também levo Hume a sério, mas não concordo, mas ele concorda com Hume, com o espírito do empirista humeano. Então, para Lewis, os enunciados universais, descrevendo fatos empíricos, não podem implicar, logicamente, o tipo de necessidade presente nas proposições contrafactuais. Bom, eu vou ter dois slides para terminar a concepção regularista, depois faremos uma pausa. Quarta dificuldade, e esta dificuldade é uma dificuldade comum, tanto aos regularistas quanto aos necessaristas, é que a simplicidade de um sistema axiomático depende da escolha dos predicados, que denotam propriedades, predicados usados na formulação dos axiomas. A resposta de Lewis é dizer que nós temos que formular as teorias sem utilizar predicados não naturais, como X é H, C é somente C, X é F, O, G. Ok? Então, isso é uma definição do predicado H a partir dos predicados X, a partir dos predicados F e G. Ok? Naturalmente, o predicado H é mais simples do que o predicado. Uma teoria formulada utilizando o predicado
H é mais simples do que uma teoria que é formulada utilizando os dois predicados F e G. Porque se na teoria onde tem F e G, tem dois termos, ao passo que na teoria onde tem H, tem um. Então, se pode manter uma certa plausibilidade que a teoria que é formulada usando o predicado H é mais simples. Ok? Mas isso, as pessoas não gostam naturalmente disso, não é isso assim que os cientistas trabalham. Porém, em linha de princípio, isso não é proibido pela concepção neorregularista, tal como tem sido formulada por Lewis. Aí pode dizer, bom, tem que evitar predicados artificiais, fabricados por nós, não naturais, que não correspondem a distinções naturais na natureza. Ok? Mas essa noção de predicados naturais é problemática para os empiristas. Eu voltarei a falar sobre isso. Outros exemplos de predicados não naturais são os predicados de Ala Goodman, no livro de Goodman, Fact, Fiction and Forecast, 1955. Como X é verde se somente X é verde antes do 1º de janeiro de 2015 e X é azul depois do 1º de janeiro de 2015. Definição do predicado verso, poético, verso. Mas pode fazer. Aí você pode enunciar a proposição universal, todas as esmeradas são versos. Verdadeiro. Porque hoje é o dia 12 de 2011, bem antes do dia 1º de janeiro de 2015. Ok? Então, vamos supor que esse enunciado pertence a uma teoria, Lewis, tal, que satisfaz o critério de equilíbrio, melhor equilíbrio entre a simplicidade e a força. Então, como eliminar esses predicados? Tem que oferecer uma distinção entre os bons predicados e os predicados maus, os predicados ruins, tá? Os bons predicados e os predicados ruins têm que proporcionar essa distinção. A resposta seria que tem predicados que cortam a natureza em conformidade com sua organização real. Mas essa é uma distinção problemática. Então, porque é difícil proporcionar esse é o último slide antes da pausa. Então, difícil proporcionar uma caracterização satisfatória dos predicados naturais que se referem a propriedades naturais sem apelar à própria noção de dinamicidade, senão teríamos uma circularidade. E Lewis desenvolveu várias estratégias para paliar esse inconveniente. Uma de suas tentativas, mais em acordo com o empirismo, basear-se nas similaridades observadas entre os objetos individuais, isto é, particulares. Particular é um objeto individual. Essa mesa aqui é um particular, essa caneta é particular, esse relógio é particular, etc. Essa cadeira particular, outra cadeira particular. Então, basear-se nas similaridades observadas entre objetos individuais, isto é, particulares. Ser vermelho ou ser um corvo se referem a propriedades naturais, porque elas são compartilhadas por muitos indivíduos, muitos particulares, como atestado pelas observações. Porém, objeção aqui, a maioria dos termos científicos, como temperatura, calor, carga, campo, etc., elétrico, não são observacionais. E então, para o empírico, é problemático apoiar-se sobre semelhanças e diferenças observadas para decidir se uma propriedade científica referida por predicados na formulação dessa teórica é uma propriedade natural.